Olá, hoje vamos falar de princípios de Solid, algo que utilizamos muito quando estamos criando uma aplicação escalável. Bueno, tenemos aquí las 5 letras, ¿verdad? Que representa la palabra solid. Entonces, cada letra tiene un tipo de significado, ¿ok? Así que vamos a ver cada una de ellas aquí visualmente y después nosotros vamos a aplicar en la práctica eso en nuestro código. Ya que estamos trabajando con TypeScript, sería genial aplicar ese modelo de arquitectura, ¿no? Ok, la letra S significa Single Responsibility Principle. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir Single Responsibility Principle? Bueno, ya te dice en inglés que cada componente, ¿verdad? Tiene que tener una responsabilidad única. Lo que pasa y cuál es los problemas, déjame escribir aquí, de las aplicaciones, muchos que tienen la estructura MVC. Esto aqui não é mal, não tem nada mal de isso. Eu te vou ensinar como aplicar Solid e tu decide como tu queres seguir trabalhando. O problema disto é que quando nós outros estamos trabalhando com Node, nós outros criamos las, digamos aqui, roads, ¿verdad? Nós outros criamos também os modules e seria basicamente isso aqui, ¿verdad? Então, o modelo MVC, praticamente lo que temos é hecho de modelo, vista y controlador, pero también tenemos las views. Ok. Yo puse los routes aquí para ilustrar también. Y también tenemos el modelo, vista, tenemos pone aquí, controller. Voy a poner controller. Ok, así. Entonces, generalmente en un modelo MVC, nosotros tenemos modelo vista controlador. La mía. Ok. Entonces tenemos el modelo que está conectado. Ese está conectado así. Déjame aquí ahora. Ok, ese está conectado así. Para que ilustre, para que usted tenga una visión más clara de qué estoy tratando de decir. Y aquí tenemos los routes. ¿Está bien? Ok, deja ahí. Ok, modelo vista controller. Básicamente es esta estructura que muchas veces trabajamos en Node y que mucha gente trabaja, pues que es muy buena. El problema de esto, te voy a decir, tú tienes los que se llamamos de voy a llamar de microservice, así, microservice, o microservicios, como tú quieras. Entonces, microservicios tienen un email, send email, ok, tiene un S3 para almacenar informaciones. Vamos a decir que también tenemos otro microservice, que déjame hasta esto para acá, así, paciencia conmigo. Quero ilustrar bem para que ustedes entendam. Ok, digamos que tenemos aqui um simple notification SMS. Digamos que temos esses três serviços. Um para armazenar arquivos, outro para enviar e-mails e outro para enviar algum tipo de notificação por SMS. Automáticamente, generalmente, quando se trabalha com o modelo vista controlador, o que hacemos é integrar todos estes serviços diretamente a nosso controlador. Então, se necessitamos outro email, outro send email, outros microservices, vamos conectar ao controlador.
Então, se tu tem um S3 de storage, tu manda para o controlador. Eu sei que depois que tu vai ter um controlador de usuário, tu vai ter um controlador, digamos, para cada entidade que tu queira criar, digamos assim. Pero de igual maneira, a lógica em si se queda concentrada em tu controller, que eu estou seguro que em algum momento tu dijo, concha, contra, pero por que esse arquivo está tão grande assim e cresce de uma maneira que tu se queda pensando, wow, o que vou fazer para poder trabalhar e poder otimizar isso? Então, assim, essa arquitetura generalmente funciona, não é uma arquitetura mal, entende? É uma arquitetura boa que pues que para projetos pequenos eu te sugiro que pues que siga a estar trabalhando com esse modelo porque é bem bueno para projetos pequenos. O problema disto é que se tu projeto cresce, então tu vas a generar uma dependência completa aqui em esse controller, ok? Então, o Single Responsibility Principle nos diz que para cada implementação deve ter uma responsabilidade única. Então, não podemos cargar tudo isso aqui em cima de nosso controlador. ¿Por quê? Porque se estamos utilizando estes serviços aqui em, digamos que a parte de enviar e-mails, então temos aqui déjame poner aqui, temos aqui nosso controlador de user. Então, temos nosso controlador de usuário. Também vamos ter nosso controlador, digamos assim, déjame ver. Ok, podemos dizer que temos um controlador de register, algum tipo de register que tu tenha. Então, pode ter outro controlador que tu vai criar e integrar diretamente, digamos que login. Então, déjame vir para cá, poner aqui para ter uma melhor visibilidade e lo borro isso aí. Então, tu estás utilizando S3 para armazenar as imagens dos usuários. Tu está utilizando send email, digamos que pode utilizar a AWS ou qualquer, para que quando os usuários se registrem, envie um correio eletrônico. E tu está utilizando esse simple notification aqui, quizás também nesse usuário para enviar algum tipo de notificação assim quando ele se registra. O problema de isto é que quando tu aplicação cresce e tu tienes que fazer uma modificação, tu vas a tener que modificar todo este controle. Então, tu estarás trabalhando diretamente em la lógica de negócio del cliente e não é bueno que tu haga isso. Então, isso, por isso que vem a parte de inversão de dependência, ¿verdad? Que nos serve muito, que vamos aplicar o patrão aqui, que é o Dependency Inversion Principle. Ok. Então, já sabemos que estamos agregando toda a lógica aqui. Agora, esse Responsible Principle, Single Responsibility Principle, nos defende que, imagina agora que tu tem um componente de, digamos, de uma classe SMS, ok? Eu vou ilustrar solamente com uma classe, pero digamos que tenha várias. Então, tu vas a ter uma classe que conecta diretamente aqui. Então, aqui vamos passar esta responsabilidade. Vamos quitar a responsabilidade do controlador e vamos pôr uma pessoa que vai comunicar com esse controlador direto. Então, esse S3 vai a comunicar, é verdade? Diretamente com essa classe de SMS. Então, agora, minha classe vai a conectar diretamente com meu controle. Isso poderíamos chamar de classe ou simplesmente, para ser mais fácil, vamos chamar de interface. Ok, agora nosso serviço S3 de armazenar imagens de usuário, de armazenar arquivos, nós vamos criar uma interface. Então, isto está conectado a esta interface e esta interface está conectada a tu controlador. Tu controlador não deve saber quem é que tu interface tem um contrato, digamos assim. Então,
qualquer coisa que tu necessita cambiar para outro, digamos com Cloud Store ou whatever que tu queira armazenar estes dados, simplesmente tu vem e trabalha aqui em esta interface e tua lógica sigue continuando funcionando plenamente em tu controlador sem tu tocar absolutamente nada. Porque isso aqui também trabalharemos com, digamos assim, los repository. Los repository partner, o partner, como tu quieras llamar, lo que hace es que camufla alguns métodos, ¿verdad? Entonces, ao camuflar esse método, digamos assim que tu vai fazer uma consulta em MySQL. A consulta em MySQL, tu necessita executar uma query. Entende? Então, se tu encapsula, tu hace algo abstrato encapsulado aqui e chama esse método diretamente no controlador. Então, se tu queres cambiar qualquer coisa, pues tu tem que cambiar aqui. Tá bem? Então, aqui já podemos desacoplar um serviço de nossa lógica do controlador. Então, agora temos uma interface de S3, de envio de arquivos. Então, aqui vamos ter também, digamos assim, podemos ter também uma interface. Eu disse que não ia ser, mas não é problema. Aqui também estou tendo uma interface que agora essa interface se vai comunicar diretamente contigo. Já não vai comunicar diretamente com o controlador, com o controller. Então, aqui e tu interface se conectará com tu controller. Assim. Perfeito. E ele mesmo para esse simple notification. Então, sempre que tu queres cambiar algo, tu cambia diretamente em esta classe, em esta interface, sem a necessidade de cambiar em tu controlador. Tu controller continuará funcionando 100% sem nenhum problema. Porque a lógica está perfeita, porque tudo está encapsulado aqui. Então, se tu contacto agora será o intermediário que irá ser o contrato diretamente com o serviço para poder manifestar os dados em el controller. Ok? Espero que essa estrutura você me haya entendido bem. Então, o problema do controller del MVC, às vezes para aplicações grandes, é que simplesmente temos que conectar todos estes microserviços aqui. Então, isto vai pesar muito, vai executar muitas queries. Então, aqui entramos em los Single Responsibility Principle, que é delegar acessos a estas interfaces. Então, isto nos ajuda muito em desacoplar a lógica do componente. Outra coisa que é muito importante é que... Deixa-me borrar isto. Ok. Outra coisa que é muito importante é que tu está usando o Express. Ok? Tu, às vezes utiliza... Ai, Cristo, Deus meu. Agora. Que tu está utilizando o Express. E Express, ele tem o quê? Um request. Ok? E tem também um response. Ok, sempre utilizamos o request, o body aí e o response. Então, muitas vezes, lo que hacemos é chamar isto aqui. Eu quero que me entenda, não é que está mal, é questão de estrutura dependendo do projeto que tu vai trabalhar. Lo que hacemos sempre é isso. Aqui, conectamos diretamente em nosso controlador e aí chamamos as rotas, hacemos o processo de validação, muitas coisas hacemos aí no controller, pero utilizamos diretamente o Express em el controller. Então, se tu estás utilizando o Express em usuário, em login, em tudo isso, e tu necessita cambiar o framework, vamos dizer que agora o Express deixa de existir, não funciona mais o Express. Então, tu será obrigado a trabalhar em todas estas classes, este controller, em todos estes controllers, para poder cambiar o Express. Mira que complexidade, que tão complexo é fazer isso. E é algo bem complicado, porque te vai quitar muito tempo. Tu vas poder fazer, pero te digo que isso é um processo um pouquinho delicado. Agora imagina se tu pudera ter um contrato interface, que tu pudera conectar agora isso aqui. Se tu pudera desacoplar e conectar o Express, digamos assim,
el request con una interface para request, ¿ok? Y una interface response, interface request. Entonces, tú vas a tener una interface para request y otra interface para response. Y ahora estas interfaces se van a conectar directamente con tu controlador. Assim, nós desacoplamos toda a lógica do cliente, a regra de negócio de terceiros. Então, criamos layers que chamamos de adapter. Então, agora, se qualquer coisa que tu queira agregar aqui, tu tem que comunicar e tu controlador comunicará diretamente com essas interfaces. Já não comunicará com frameworks, se comunicará diretamente com as interfaces, ok? Então, isso nos dá a possibilidade de desacoplar os frameworks de nosso controller, de la lógica de negócio. E isto, de verdade, que funciona muito para muitas empresas. E, de hecho, nas empresas aqui em Estados Unidos, nós utilizamos muito este patrão de projeto. Então, aí tu tem também a outra coisa. Perdóname que te estou explicando todo, que não te moleste. Pero então, tu vem aqui e tu estás trabalhando com NoSQL. Vamos dizer que tu estás trabalhando com Mongo. Ok, tu estás trabalhando com Mongo, bem? Então, aqui, o que tu haces é conectar diretamente Mongo a tu controller. Está conectado. Então, aqui tu executa uma pá de queries. Então, tu chama o método aqui. Aqui eu vou criar um... Vou deixar assim mesmo, pero aqui tu executa muitos métodos. Por exemplo, tu executa ele create, ele update, que é ele put, verdade? Ele delete. Então, ele post. Então, aqui tu agrega, tu MongoDB, tu base de dados está conectado diretamente aqui. E aqui nesse usuário tu tem muitos métodos: atualizar, borrar, criar, entende? Então, para cada componente desse, tu vai ter todos estes métodos. E se tu necessita cambiar de base de dados, pues vas a ter o mesmo problema, porque tu base de dados estará acoplado a tu controller. E isso, então, pues, honestamente, é um problema se tu cliente ou alguém queira cambiar, ou se tua aplicação cresce, pues, aí tu vai ter esse problema. Então, aqui nós hacemos el mismo, criamos uma interface. Então, essa interface se comunicará direto com MongoDB e minha interface. MongoDB se conectará com a interface e minha interface pode se comunicar diretamente com meu controller, pero se tu puedes fazer um pouquinho melhor, é que tu puedes criar aqui o que chamamos de repository. Assim. Então, se tu tem uma interface de Mongo que se conecta aqui, e tu tem a interface que se conecta diretamente a tu repository. Então, estes repository tendrás os métodos. Então, digamos que post, vamos dizer, post tendrá vou poner lo más que tiene get, um put e um delete aqui. Vamos arreglar isso. Perfeito. Ok. Então, em el repositório estará os métodos post, get, put e delete. Ok? Sei que é isso. Tá bem. Perfeito. Então, se post, get, put e delete está em repositório que executa queries. Que passa aqui? O benefício é que agora esse repository se vai conectar diretamente
con tu controller. Así. Y tu controller va a tener todos estos archivos, va a tener todo eso. Pero aquí, digamos que todos esos métodos vai estar encapsulado em uma função. Então, digamos que o put, tu vas encapsular em um método. O post, tu vai encapsular em uma função. O push também. E assim que, quando tu chamar esse método acá em tu usuário, em register e em login, digamos que agora esse se chamará assim, se vai chamar, deixa-me poner, deixa-me escrever aqui. Vou pôr aqui métodos, assim, MD, assim. Os métodos. Então, os métodos agora será create post. Assim. Então, se tu pode criar outro método que é delete whatever, delete pode ser delete algo, delete post. Eu vou pôr delete post. Delete borrar, assim, em espanhol. Então, tu tem o put, tem o outro, e assim vai. Então, este post aqui, lo que vas a hacer, aqui, vamos dizer que é aqui. Este post se vai conectar, que me falta espaço. Agora, esse post se vai conectar diretamente, o repository se vai conectar diretamente com esse mtd, que é o método. Então, o post se vai criar uma função que se vai camuflar aqui. O get se vai criar outra função que vai se camuflar. O put. E igualmente o delete se vai criar uma função que se vai camuflar aqui. Ok? Qual é o benefício disto? Que aqui em tu user register login, quando tu criar, tu vai chamar este método. Então, se tu não vai estar chamando o post, verdade? Tu vai estar chamando diretamente este método. Assim que se tu queres depois cambiar de base de dados, simplesmente o que tu vas fazer é bregar com essa interface aqui. Vai bregar com essa interface porque os métodos vão estar tudo encapsulado aqui. Então, como o método está encapsulado aqui, tu já tem todos os métodos que estavam del get aqui. Então, tu pode trabalhar ou em uma interface aqui ou em uma única classe. Então, simplesmente o que te estou dizendo é que tu estás dividindo tudo em classes, ¿verdad? Y con las interfaces para que pueda hacer este mini contract o ese contrato de dividir las clases, de poder intermediar una negociación, ¿me entiendes? Entonces, ese controller, ele jamás saberá qué tipo de base de datos tú estás trabajando. Ele jamás, porque ele não está conectado diretamente contigo. Ele sabe que ele tem um contrato, porque aí chama um método post, que esse post agora dele repository está aqui encapsulado com uma função create. Então, quando tu chamar, tu chama essa função create que está recebendo o post. Então, se tu queres borrar, então se é um delete, tu faz o mesmo. Então, tu está encapsulando dados e está fazendo com que tua aplicação, tua lógica aqui, se quer independente de framework, está desacoplando. Então, o Solid nos ajuda muito em esse processo. Ok. Então, já te expliquei que a respeito da estrutura MVC, que quizás muitos dizem que é mal e whatever. Não, é uma estrutura boa e a mim me gusta de trabalhar também com MVC, pero para aplicações pequenas, pois que aí temos um contrato com o cliente que não seja muito escalável. Então, aí tu aplica o Single Responsibility Principle, que é uma responsabilidade única, saber delegar as responsabilidades. Vamos para o Open Closed Principle. Que significa isso? Isso é dizer aberto e cerrado. Diz que uma classe deve ser cerrada para modificações e aberta para extensões. E digamos que tu cria uma classe que tem um método que é hablar, ok? Essa classe habla hola mundo, digamos assim. Então, esta classe está cerrada para modificação. Tu não pode modificá-la, tu pode extendê-la.
Entonces, para extenderla, tú tienes que crear otra clase, pues que recibe esta misma clase, pues entonces con un nuevo método que es caminar. Entonces ahora, esta clase nueva que tú creaste, que tiene una extensión de esta clase que ya está cerrada, que es hablar, ahora esta nueva clase habla y camina. No sé si me entendiste bien. Pero este concepto praticamente utilizamos mais na parte do mantenimento. Ok, perfeito. Esse Liskov Substitution Principle. Que é isto? ¿Te acuerdas lo que estávamos hablando digamos que conectávamos las interfaces para poder reemplazar los servicios que estava conectado diretamente com esse controlador? Então, uma parte é basicamente isso. Por quê? Porque imagina que tu está usando S3, tu está utilizando AWS, Cloud Store para subir os arquivos. Então, tu sube imagem dos usuários, tu sube arquivos PDF. Então, lo que hace es que tu cria digamos, las interfaces, los contratos. Então, conectado diretamente com o Liskov Substitution Principle, tu puedes hacer de uma maneira que tu pode cambiar qualquer tipo de serviço solamente em essa classe, sem modificar a estrutura de tu projeto. Assim que tu pode reemplazar qualquer serviço. Então, tu desacopla a lógica de tu controller. Então, agora tu vais estar utilizando um padrão sólido e estruturável, porque tu projeto não depende de um serviço de terceiro que quizás deixe de existir. Ok. Antes de falar do Interface Segregation Principle, porque vamos entrar um pouquinho com detalhitos aí, com uns detalhes, me gostaria de falar desse Dependency Inversion Principle. Esse Dependency Inversion Principle é desse inversão de dependência, é praticamente essa classe executa, digamos que uma função de Liskov Substitution Principle, porque vamos trabalhar muito com os dois. É dizer que tu tem, digamos que tu hace dropshipping, ok? Tu vende um produto, tu anuncia produtos em internet, tá bem? Então, tu cliente compra de ti, de verdade. Ele pensa que está comprando de ti, pero quem envia para ele é tu suplidor. Então, tu suplidor envia para tu cliente. Esse Independence Inversion, ele não tem a responsabilidade de saber quem é tu suplidor. O que ele necessita saber é solamente que o produto chegue, ok? Então, ele executa os métodos basicamente encapsulados que executa contrato, digamos que chamamos de contrato isto. Então, essa inversão de dependência executa muitos métodos, executa muitas funções e ele não necessariamente deve saber de onde está vindo isto. Digamos que tu és um consultor, tá bem? Tu eres um consultor, então se há um banco que tu está pedindo dinheiro emprestado para poder emprestar para outras pessoas. As outras pessoas estão conseguindo o dinheiro de ti, pero não necessariamente eles têm que se enterar em que tu está correndo o dinheiro do banco. Até porque pues, não é algo de ele, ¿me entendes? Isso não tem nada a ver. Ele tem a ver que o dinheiro tem que chegar, ele não tem a ver com quem tu está conseguindo o dinheiro. Então, esse Independence Inversion praticamente executa estes papéis. O que tu manda, ele executa. Ok, agora vamos falar um pouquinho desse Interface Segregation Principle. Ok, eu te vou ensinar agora aqui, porque aplicamos aqui em el controller criando as interfaces. Pero eu te vou explicar como funcionam as interfaces. Lo que ele está dizendo aqui é basicamente isso, tá bem? Então, aqui tu tem uma interface de iSoccer Play, ok? Soccer Play, tu tem um jogo de futebol, digamos assim. Então, que tem um jogador de futebol? Tem um peso, tem uma posição, porque necessitamos saber se ele é delantero, se ele é defensa, está em meio campo. Então, isto é uma interface que atribui uma interface de um jogador, ok, de soccer. Então, tem que saber o país de onde ele vem, tem que saber sua altura, tem que saber seus skills, tem que saber seu name,
que es su nombre, tiene que saber la edad, cuando nació y la posición. Pues nem necesito más porque ya está aquí. Ok. Entonces aquí tenemos prácticamente los atributos, las propiedades que completa una interface de un jugador de fútbol. Pero en el concepto de... Déjame traer para abajo aquí, porque vamos a salir para abajo. Vamos a hacer scroll aquí, ok. En el concepto de Interface Segregation Principle, defiende que tenemos que crear múltiples interfaces o micros interfaces o grupos de interface para que puedan tener una conexión. Porque mira, si venimos más abajo, todo isso aqui é uma interface, pero aqui podemos fazer muitas interfaces. ¿Por quê? Porque se venimos aqui, então separamos que vamos começar que a interface de soccer, ¿verdad? Vai ter um name e vai ter uma description. Tá bem? Então, tudo isso eu vou convertir em interface. Presta bem atenção, necessito que tu queres bem atento a lo que vou dizer. Então, obviamente, eu tenho uma interface de grupo, de jogadores, ou de equipos, ou whatever. Então, isto aqui vai receber um team, porque, obviamente, todo jogador necessita um team, um equipo. Então, esse é de interface. Então, já criamos a interface de equipo. O equipo que tem um nome e tem um coach, digamos assim. Tem outros atributos e propriedades que tu pode agregar, pero aqui estou criando para ilustrar. Ok, que mais? El team tem um país, digamos assim. Então, el team tem um país, porque devemos saber de onde é esse equipo. Então, aqui criamos outra interface de country. Então, o country recebe name, o country recebe a área geográfica de onde está esse país, porque eu necessito saber de onde vem, de onde é esse país, e sua population, digamos assim, que necessita saber a população, quantas população tem. Então, isso é uma propriedade que tu pode agregar, se tu queres ou não, de acordo com tu projeto. Perfeito. Então, se o team tem um country, tá? Isso tá genial. Agora, o que eu vou necessitar é que o team também tem que ter um position. Por quê? Porque cada jogador vai ter uma posição. Então, tenho que saber se é um goalkeeper, se é um porteiro, se é um lateral, se é um central, me entende? Se é um sweeper. Então, tudo isso eu necessito saber. Então, aqui se vai conectar, esse position se conecta também com a person, que é o jogador, que dividimos a interface. Então, criamos uma interface para o jogador que tem um name, uma idade, uma altura e um peso. Então, esse jogador tem também uma posição. Então, agora esse jogador tem uma posição e pertence a um equipo. E equipo que pertence a um country. Automaticamente, se tu queres utilizar esse person ou na interface aqui desse person diretamente ele country, tu também pode utilizar, porque cada persona necessita estar em um país. Então, se tu aplica essa interface a isso. Ok. Espero que me haya entendido bem. Então, para cada posição, eu vou necessitar um tipo de skills. ¿Por quê? Porque o porteiro não tem as mesmas habilidades que um central, ¿verdad? O porteiro não tem as mesmas habilidades que um delantero. Então, com isso, pues criamos as interfaces para detectar cada responsabilidade de cada position, digamos assim. Então, cada skills vai a pertencer a uma pessoa. Assim. Então, as coisas, se tu fijas, te vai funcionando bem fácil e bem óbvia quando tu divide tudo isso em classes, em interface, em adapters, porque tu pode reutilizar bem fácil todas estas micros interface, digamos assim. Então, o processo de Solid em la prática não é tão complexo assim. O mais difícil é tu entender como funciona cada componente, como funciona cada função. Pero entonces ahora todo está conectado en interface. Entonces lo que teníamos aquí en una sola interface, ¿verdad? Mira en cuántas interfaces nosotros dividimos.
Una, dos, tres, cinco, seis interfaces. ¿Ve? Tenemos seis interfaces y casi todo está relacionado. ¿Me entiende? Ahora tenemos el grupo de soccer, entonces que tiene un team y un team que tiene un country. Entonces tenemos el position que depende para cada position, dependendo, hay que aplicar un tipo de skills. E esse skills que pertence a uma person e esse person que também pode compartilhar com o country. Assim que, se tu tem um person que está criado, digamos assim, e eles não estão agregados a el team, não te preocupe, tu pode simplesmente atribuir esse tipo de interface para el person. Então, é basicamente isso o processo de Solid. Nós outros vamos trabalhar isso em nosso código constantemente, fazendo múltiplos exercícios para que você venha a entender a fundo aí como funciona e aplicar em nosso código. Assim que espero que te haya gostado este vídeo e te dejo um abraço. Se tu não eres inscrito em nosso canal, te dejo também o link aí para que tu se inscreva e aí publicando muitos conteúdos gratuitos. Então, um abraço para ti e até a próxima.